E aí, gente, bem-vindo a mais um vídeo, 4 de maio, que a força esteja com vocês. Estou gravando esse vídeo aqui para compartilhar uma ideia que eu fiz aqui no Flutter. Eu fiz ontem à noite, finalizei hoje cedo, então não reparem se ainda tiver alguns bugs, se vocês baixarem o código e testarem e der algum BO, mas fiquem à vontade, editem o código, façam fork, recriem isso aqui. A minha ideia é mais passar um pouquinho da ideia de animações no Flutter, alguns widgets interessantes que me ajudaram a fazer a introdução do filme. Eu vou dar um hot start aqui, ó. Como vocês podem ver, o título do filme, começa a ver o banner com o a história, né? O resumo antes do início do filme. Eu fiz também as estrelas aqui e vou falar um pouco sobre como que eu fiz isso. E acho que pode ser útil, então espero que vocês gostem. Bom, o primeiro ponto aqui que eu quero mostrar, deixa eu ver se eu consigo deixar pequenininho aqui. Acho que vai zoar a minha. É que não está responsivo. Acho que vai zoar a aplicação, mas. Bom, primeiro ponto aqui que eu quero passar para vocês aqui. Como que eu fiz para ele ficar com esse efeito 3D, né? Aqui por trás é um container, né? Eu vou até pintar de outra cor aqui para vocês verem. Ele tá aqui, né? Vamos ver se eu consigo destacar aqui para vocês verem como pô, vamos pôr um blue aqui só para. Não é esse aqui, não. Eu acho que. Vamos ver se fora do Animated Build ele muda aqui. E, beleza, ó, aqui vocês verem. Aqui para vocês verem, né? Eu fiz um container torto, né? Para ele dar esse efeito que tem no filme, né? Para fazer esse scroll. E como que eu fiz isso? Eu usei esse widget aqui, o Transform. Ele tem esses parâmetros aqui e que serve para eu deixar ele com esse aspecto assim, como se ele tivesse num outro plano, né? Hum, Dessa forma aqui, se eu não me engano, eu consigo fazer aqueles efeitos de cartão virando, né? Quando você está num marketplace, vai informar as informações do cartão. Às vezes ele tem aquele efeito de virar, né, e exibir a parte de trás do cartão. Você pode usar isso aqui. Então eu fiz dessa forma inicialmente, né? Então aqui eu fiz um plano em 3D para que o texto corresse. Então deixa eu tirar aqui a cor. Vamos voltar do jeito que estava. Beleza. Então, o próximo passo, o que eu fiz foi criar um animation controller. O animation controller é criado dessa forma aqui, já é algo próprio do Flutter. Eu tenho que usar esse mixing aqui no meu widget, que é o single ticker provide state mixing. E com isso eu consigo criar o meu animation controller e eu posso definir que todo o vídeo aqui, né, toda a animação vai ter 1 minuto e meio. Então aqui eu seto o meu tempo e para cada efeito que eu estou adicionando em tela, o título que apareceu no início é uma animação e esse scroll aqui subindo é uma outra animação.
Então, eu tenho que criar para cada um twin. O que é esse twin? Ele é uma animação, é uma forma assim de criar a animação, onde eu seto um valor inicial e um valor final. E aqui eu defino a duração desse twin de acordo com esse tempo. Então, internamente no Flutter, que nem essa animação da fonte diminuindo, que é esse aqui, ó, o título Star Wars, ele vai diminuindo até sumir. Então eu vim aqui, ó, pus que ele vai iniciar como 1 e acaba como 0. E ele só vai ser executado no tempo 0 até o 0,03 de 90. Então é como se eu peguei, acredito que seja uma porcentagem, né? Uma parte desses segundos. Por isso que ele é executado, ó, e acaba rapidão. E enquanto isso, aqui também eu coloquei para minha animação do scroll já iniciar do zero. E como o conteúdo está lá para baixo, ele ainda dá um tempo, né? Então as duas animações não são iniciadas juntas. Ele tá vindo aí, apareceu. Então, e cada twin, eu tenho que falar que ele está atrelado ao meu animation controller principal, né? Que é esse cara que rege todas as outras animações. Imagina uma ópera, né? O maestro é quem dá o tempo, né? Então, o animation controller é quem dita que hora começa, né? Que esse forward aqui é para eu chamo ele aqui no init state da tela. Esse forward aqui é o comando que eu uso para o animation controller iniciar. Com isso, quando eu inicio ele, todos os twins atrelados a ele também são inicializados. Então ele é o maestro, né, da nossa animação e os twins vão seguindo ele. Então, aqui eu tenho esse fonte decrease animation e aonde que eu uso ele? Eu uso aqui, ó, no meu widget do Star Wars Title. Esse widget aqui é o que vai exibir isso aqui. Onde ele está? Ele está aqui em Widgets, Star Wars Title. Aqui eu só tenho um parâmetro, que é o tamanho do meu sized box. Então, eu criei um sized box, onde eu seto o widget. E usando esse fitted box, eu faço com que o texto aqui, ele ocupe todo o espaço. Eu poderia usar o font size, mas eu estava tendo alguns problemas, então achei melhor fazer dessa forma. Com isso, esse fitted box ele vai fazer que todo o texto aqui, independente do tamanho da fonte, ocupe meu sized box. Então, voltando aqui para minha homepage, eu tenho que passar o tamanho do Star Wars Title como parâmetro e ele inicia de 1620. Vamos fazer uma continha de matemática, né? Ó, aqui, como vocês podem ver, o Font Decrease Animation inicia de 1 e vai indo até 0. Ele vai de 1, 0.9, 0.8, 0.7 e por diante. Então, aqui no meu... Opa, aqui no meu widget, eu faço 1620 vezes 1. Vai vir esse valor. Então, vamos pegar 1620 vezes 0,5, 810. E 1620 vezes 0,2, 324. O meu twin, ele vai sendo decrementado de 1 até 0 e com isso o meu widget ele
também, que daí quando ele chega aqui no valor de zero, o meu 1620 vezes zero, zero, com isso ele some da tela, que é esse efeito aqui, ó, sumiu, zerou. Então, essa foi a parte que eu fiz do título. Um outro ponto eu tive que baixar as fontes. Eu coloquei aqui na pasta Assets, fontes. Eu achei na internet as fontes, ó, tem aqui o link, caso vocês queiram baixar, fazer outra, usar para outros fins. Mas se vocês baixarem o GitHub do projeto, já vai estar aqui. Então, e quando você instala uma fonte diferente, você tem que vir aqui no PubSpec, tem que declarar eles aqui. Então, eu simplesmente, com o nome aqui que eu declarei aqui, star JHOL, eu venho aqui no font family e seto o mesmo nome, beleza? Então, próximo passo que eu fiz, deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto. Aqui é a parte da nuvem, da, das estrelas. Vamos já falar dele. Aqui eu estou usando um stack, né? Que como eu tenho vários componentes em tela, eu tenho as estrelas, né? Que é esse fundo preto. Eu tenho o título, eu tenho aquele outro que eu mostrei para vocês que faz esse plano 3D aqui. E esse texto, então eu precisei de um stack. Eu alinhei ele ao centro. Criei um graph. Um graph é uma forma de ter vários widgets, né? Ele vai se ajustando. Então, imagina que eu aqui, né, cada widget, cada pontinho desse é um widget. Então, eu criei 2000. Então, ele foi se ajustando aqui. Provavelmente não tem 2000, né? Foi um valor alto só para fazer esse efeito. Mas ele vai autoajustando. É como se fosse um grid view, só que ele não segue a grid, né? Ele vai empilhando linha a linha conforme ele tem espaço. Exemplo, imagina se a estrela aqui ela ficou com um espaçamento maior, então ela vai cair para a linha de baixo. Isso aqui, esse graph é útil quando você tem aquelas tags de, vamos ver aqui, tags de blog. Vamos ver se eu acho um exemplo aqui. Ó, esse tipo de comportamento, né? Imagina que você quer fazer uma. Ou esse aqui eu acho que tá melhor. É isso aqui que o Graph faz. Ele vai empilhando widgets, né? Ele vai listando widgets, mas se ele chega no final da sua tela, não coube, ele simplesmente continua na linha de baixo. Então foi dessa forma aqui que eu fiz as estrelas, né? Eu criei uma lista de estrelas, colocando um pad randômico para ele ficar com esse efeito um distante do outro. Então eu pego um valor de no mínimo 2 até 80 pixels, usando essa função aqui, random.nextInt, aqui eu passo max, mais o mínimo. Essa é a forma que a gente faz no Dart para pegar valores randômicos. E aqui eu tenho o widget que eu fiz, o star, que é hum, nada mais é que um container que recebe uma altura e uma largura. Eu passo o box decoration aqui eu seto o shape, né, como um círculo dentro do box decoration e pus uma sombra para ele ficar com esse aspecto assim mais de brilho, né, como se fosse a estrela mesmo. Então, e aqui eu passo o size, que eu uso em todos esses locais aqui.
E o size também é um randômico entre 1 e 2, né? Porque cada estrela, o universo aqui tem um tamanho, né? Para não ficar tudo igual, né? Então, dessa forma aqui, que eu fiz o, uni- o universo de fundo aqui, o próximo passo aqui foi usar o Transform, né? Para fazer aquele plano 3D. E dentro dele eu tenho um Animated Builder que está atrelado ao meu Animation Controller. E novamente eu tenho um stack. Por que que eu precisei do stack? Porque eu precisava fazer o efeito do scroll. Você pode, acho que dá certo também fazer com list view, com single child scroll view, mas eu fiz assim, funcionou. Mas, que nem eu disse, talvez possa ter outros meios, né, mais inteligentes e mais elegantes para fazer isso. E a animação de subida funciona dessa forma aqui. Ó, da mesma forma desse font decrease animation, que é o que diminui o título no início, ele vai iniciar de menos 0,9 e termina em 1. Esses aqui são valores que eu fui na tentativa e erro, né? Como eu disse, eu comecei a fazer isso ontem à noite, então eu fiz meio que na correria. Tem melhorias e essa animação ela vai durar todos, todo o tempo do Animation Controller, que são esses 90 segundos, que ele vai do 0 até 1. Esse 0 até 1, imagina que aqui seja 0% e aqui 100%. Então eu quero que ele dure todo o tempo do meu Animation Controller. Se eu quisesse que ele durasse a metade, eu poderia colocar aqui um 0,5. Então, deixa eu voltar aqui como estava. Então, aqui eu uso o Scroll Animation para fazer o meu. Eu usei esse widget Positioned, que ele vai trazendo, né? Eu vou alterando a posição do meu texto. Com isso, ele fica com esse efeito de scroll subindo. E aqui eu também usei uma fonte personalizada. E aqui está o texto, né? Aqui, padrão, peguei na internet. Então acho que é isso. E espero que seja útil. Ah, tem um último detalhe que é esse botão de replay. Quando você faz uma animação no Flutter, você, por meio do Animation Controller, você consegue saber o status dela. Que, por exemplo, quando eu dou forward, eu tô falando Animation Controller, inicia aí. Então ele vai iniciar. E quando der esses 90 segundos, ele vai acabar. Ele vai completar. E eu consigo ficar ouvindo esse status, né? Quando ele for para complete, eu, eu tenho aqui uma variável que eu seto ela como true e ela está sendo verificada aqui no meu float action button. Então, se ela for true, eu vou exibir o float action button, que é esse cara aqui. E quando eu clicar, eu restarto a animação. E aqui no clique do float action button, né, eu seto o show button repeat para false. Eu reseto o animation controller e falo para ele iniciar novamente. Então, ele inicia tudo de novo, ele reseta esse tempo aqui, né? Se ele estava completado, quando eu dou o reset, ele volta e faz tudo de novo. Então, só para vocês verem, ó, eu pus seconds 10 aqui, então ele vai executar rapidão, mas essas regras aqui vão continuar sendo respeitadas. Então, é, é assim que as animações no Flutter funcionam. Ficou um vídeo rápido, mas espero que dê uma clareada.
O código-fonte vai estar no GitHub, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é isso. Espero que tenham curtido e que, caso tiverem dúvidas, podem me chamar no LinkedIn. Valeu!